Saudações a todos, meu nome é Paola Janeiro Valenciano e eu vou falar com vocês sobre os sistemas de classificação da pessoa com paralisia cerebral. Mas antes de começar a aula, eu gostaria muito de agradecer o Rogério pelo convite e de parabenizá-lo pelo seu canal e pela divulgação que tem feito sobre a fisioterapia neurofuncional e os temas relacionados. Recordo com vocês a definição, afinal, o que é a paralisia cerebral? Ela é definida como um grupo de desordens permanentes do desenvolvimento do movimento e da postura, causando limitações de atividade, atribuídas a distúrbios não progressivos que ocorreram no encéfalo em desenvolvimento do feto ou do lactente e que, além das dificuldades relacionadas à função motora, essas pessoas podem apresentar os chamados distúrbios associados de sensação, percepção, cognição, comunicação, comportamento, epilepsia e problemas musculoesqueléticos secundários. Na aula de hoje abordaremos 6 sistemas de classificação específicos para essa condição de saúde, que é a paralisia cerebral. Falaremos do sistema de classificação da função motora grossa, de classificação da habilidade manual, de comunicação, da mobilidade funcional, da visão funcional e esse último que está no inglês, porque até a data de hoje não temos a versão oficial no português, mas que numa tradução livre seria o sistema de classificação da habilidade de comer e de beber. Agora me digam, vocês já conheciam esses 6 sistemas de classificação? Coloquem no comentário aí embaixo e me digam se vocês já conheciam e se vocês utilizam na prática clínica. O primeiro que falaremos na aula de hoje é o sistema de classificação da função motora grossa, muito conhecido pela sua sigla, que vem do inglês, GMFCS. O GMFCS ele é utilizado como uma linguagem reconhecida internacionalmente para classificar a função motora grossa em pessoas com paralisia cerebral. Mas, afinal, o que é uma função motora grossa? Pode ser entendida como qualquer atividade que desempenhamos no nosso dia a dia e que demandam de grandes grupos musculares. Por exemplo, andar, correr, pular, subir e descer escadas. O GMFCS ele facilita muito a comunicação entre a família, a pessoa com paralisia cerebral e os profissionais, trazendo como foco a função e o desempenho dessas pessoas nas suas atividades de vida diária. O GMFCS ele vem muito alinhado com o modelo mais utilizado e aceito atualmente, que é o modelo biopsicossocial. Portanto, ele é consistente com a mudança de foco de variáveis de nível de deficiência para agora considerar a atividade e a participação. Então, o sistema de classificação da função motora grossa, ele foi ampliado e revisto no ano de 2007 e ele é baseado no movimento iniciado voluntariamente com ênfase no sentar, nas transferências e na mobilidade. Para quem não conhece ainda, eu sugiro fortemente que vocês entrem no site do King Child, eu deixo o QR Code que vai levá-los até o site, onde vocês conseguem encontrar o GMFCS na versão brasileira, traduzido no português, por pesquisadores ligados à Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP. Então, não só para o GMFCS, mas para todos os sistemas que eu vou abordar hoje, eu recomendo que vocês baixem, todos são disponibilizados na literatura, nos sites oficiais, de forma gratuita. Então, baixem, estudem e aí comecem a utilizar na prática de vocês. O GMFCS, nós já vamos ver adiante, que ele pode ser classificado em nível 1, 2, 3, 4, 5. Então, há um ordenamento quanto à classificação, sendo que o 1 representa a criança ou o jovem mais funcional, mais independente do ponto de vista da função motora grossa. Já o nível 5 representa aquelas pessoas que precisam de mais assistência.
Além disso, o GMFCS ele é discriminado de acordo com a faixa etária. Então, por exemplo, se eu vou classificar uma criança com 7 anos, eu preciso fazer a leitura para diferenciar entre os níveis nessa faixa etária que compreende a minha criança. Então, a faixa etária entre 6 a 12 anos de vida. Vamos a um exemplo. Eu trouxe essas ilustrações que eu retirei do artigo publicado em 2016 e que traz as descrições que nos ajudam a discriminar e selecionar qual o GMFCS mais adequado para a minha criança que está entre 6 a 12 anos. Então, para eu classificar essa criança de 7 anos como GMFCS 1, essa criança com paralisia cerebral ela deve ser capaz de caminhar em casa, na escola, ao ar livre na comunidade, podem subir escadas sem o uso de corrimão e realizam as habilidades motoras grossas, como correr, pular, mas a velocidade, equilíbrio e coordenação são limitados. Para eu classificar a minha criança como GMFCS 2, então ela deve ser capaz de andar na maioria dos ambientes e subir escadas agora com o apoio do corrimão. Pode ter dificuldade em caminhar a longas distâncias, terreno irregular, rampas, áreas lotadas. Podem precisar de assistência de dispositivo de mobilidade manual, entende-se aqui um andador, uma muleta, uma bengala ou cadeira de rodas, quando vão se locomover em longas distâncias, e tem pouca habilidade nas habilidades motoras grossas. Para classificação como GMFCS 3, essa criança ela utiliza dispositivo de mobilidade manual, aqui um exemplo na ilustração, na maioria dos ambientes internos, pode subir escadas apoiando no corrimão, mas precisa de supervisão ou assistência e utilizam mobilidade sobre rodas quando viajam longas distâncias. Para classificação como GMFCS 4, essa criança utiliza dispositivo que requer assistência ou motorizado, pode caminhar curtas distâncias com assistência ou usar de mobilidade motorizada ou andador de suporte corporal quando posicionadas nesses equipamentos. Na escola, ao ar livre, na comunidade, são transportadas numa cadeira de rodas manual ou utilizam de forma independente a cadeira de rodas motorizada. Por fim, para classificar enquanto GMFCS 5, as crianças são transportadas na cadeira de rodas manual em todos os ambientes e têm uma capacidade limitada de manter posturas antigravitacionais, portanto, vão precisar de mais assistência e controlar os movimentos de pernas e braços. Portanto, o GMFCS ele pode ser classificado em 1, 2, 3, 4, 5, apesar das ilustrações facilitarem muito o entendimento de onde provavelmente a nossa criança está, é importante a leitura da descrição e nas diferentes faixas etárias, dependendo da faixa etária daquela criança. A literatura reporta uma relativa estabilidade dos níveis do GMFCS, o que significa que, provavelmente, uma criança classificada como GMFCS 3, possivelmente ela permanecerá nesse nível de classificação. Mas isso não significa que não é possível que a criança mude de nível em resposta a programas de intervenção. Outro ponto importante sobre o GMFCS é que a literatura reporta a necessidade de reclassificar a criança aos 2 anos de idade ou mais, à medida que mais informações clínicas se tornam disponíveis. Além do GMFCS que vimos, temos também disponibilizados no site do KinChild, eu trago o QR Code para que vocês consigam baixá-los, o GMFCS questionário do relato familiar, e que tem essas duas versões, para crianças de 2 a menos que 4 anos e para jovens com 12 a 18 anos. Esse questionário de relato familiar, ele é o GMFCS, nada mais é do que o GMFCS da forma que vimos, mas numa linguagem específica, direcionada para essa família. Tá? Nós temos esse artigo publicado em 2006 que traz a pergunta, bom, afinal, quem melhor faz essa classificação, a família ou o profissional? E vale a leitura na íntegra, mas aqui de forma resumida,
os pesquisadores observaram que há uma confiabilidade excelente na hora de classificar, tanto com a família ou profissional, e é claro que pode haver alguma divergência, porque afinal das contas, a família é quem melhor conhece a sua criança, que está com eles no dia a dia, em diferentes ambientes, e aí, se houver alguma divergência, que o profissional consiga sentar e discutir e conversar com essa família para entrar num acordo quanto a essa classificação. Para quem não conhece, esse é um artigo muito importante, muito interessante, que traz as curvas de prognóstico. Então, o que a gente espera em relação a essas atividades motoras grosseiras, a função motora grossa, com o passar dos anos? O que a gente consegue prever, o que a gente espera que aconteça com essas crianças com paralisia cerebral? Então, de forma muito resumida aqui, a gente consegue observar que as crianças com paralisia cerebral, em média, atingem 90% da capacidade motora por volta dos 5 anos de idade, quando estão no GMFCS nível 1, então que tem mais independência em relação à função motora grossa. Já para as crianças no nível 5, 90% da capacidade motora é conquistada em torno dos 2 anos e 7 meses. Além disso, esse estudo traz que as curvas parecem atingir um platô, ou seja, a aquisição das habilidades motoras grossas parecem estabilizar por volta dos 7 anos de idade. E aí uma pergunta que comumente recebemos no nosso consultório, com os nossos atendimentos, com esses familiares de pessoas com paralisia cerebral, o meu filho vai andar? Então, para responder essa pergunta, o GMFCS ele é uma ferramenta muito útil e que consegue sim predizer se essa criança vai andar no futuro. Mas, quando utilizamos o GMFCS para responder essa pergunta, precisamos entender o que esse pai ou essa mãe entende, considera como andar, como locomover-se. E aí a gente tem da literatura que os pais de crianças pequenas parecem estar mais propensos a considerar qualquer uso de cadeira de rodas como não andar. Já os pais de crianças mais velhas parecem estar mais propensos a considerar qualquer capacidade de locomoção, seja com andador, cadeira de rodas, um carrinho adaptado, com dispositivos auxiliares de mobilidade, como andar, como locomover-se. Então, para responder essa pergunta, o que as evidências científicas nos trazem? Uma criança classificada no nível 1, 2 ou 3, na idade de 1 a 2 anos, provavelmente, e em estatística, a gente nunca afirma nada com 100% de certeza, mas provavelmente será capaz de andar, pelo menos em ambientes fechados, por volta dos 6 a 12 anos. Já uma criança cuja a função é classificada nos níveis 3, 4 ou 5, na idade de 1 a 2 anos, tem 90% de probabilidade de necessitar de mobilidade sobre rodas, pelo menos a longas distâncias, na comunidade, na idade de 6 a 12 anos. Então, o GMFCS é uma ferramenta que nos auxilia a prever os resultados, planejar nossos programas de reabilitação e aconselhar as famílias a respeito das suas crianças de forma individualizada. Esse é um outro estudo muito importante que eu recomendo a leitura na íntegra, que traz o aspecto também de prognóstico sobre a função motora grossa. Como eu falei no estudo anterior, parece que a função motora grossa atinge um platô, se estabiliza por volta dos 7 anos, mas esses autores identificaram que para as crianças classificadas como GMFCS 3, 4 e 5, ou seja, aquelas que precisam de mais assistência para desempenhar as suas funções motoras grossas, parece haver uma perda em relação à pontuação que elas tinham com o GMFM, que é uma escala que avalia a função motora grosseira. Então, parece haver perda de algumas habilidades motoras grosseiras com o passar da idade.
Então, vejam só, crianças com GMFCS 3, 4 e 5 correm o risco, não significa que todas vão perder, mas correm o risco de perder função motora grossa. A explicação específica para esses achados não é possível por meio desse estudo, precisaria de um estudo adicional, um estudo que acompanhe essas crianças a longo prazo e que consiga responder o porquê que isso acontece com esses níveis. A hipótese que os autores trazem é que haja uma combinação de crescimento físico, função motora autoiniciada diminuída, contraturas e alterações de alinhamento corporal. Então, tudo isso pode ser relevante para explicar essa perda. Espero ter conseguido, nesse tempo, ter mostrado para vocês a importância do uso do GMFCS, que essa ferramenta pode otimizar, sim, a reabilitação e o manejo da pessoa com paralisia cerebral. Agora nós vamos falar sobre o sistema de classificação da habilidade manual, que deve ser utilizado em crianças entre 4 a 18 anos, e vocês também conseguem encontrar por meio desse QR Code a versão no português, traduzida por pesquisadores da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP, e aqui o mesmo racional do GMFCS é utilizado, vai do nível 1 ao 5, sendo que o 1, essa pessoa ela tem uma maior independência do ponto de vista da habilidade manual, já no nível 5 tem um maior comprometimento. Então, por exemplo, não manipula objetos, tem habilidade limitada para executar ações simples de manipulação e requer total assistência para as atividades simples. Então, leiam na íntegra e comecem a utilizar se vocês ainda não utilizam. Há também o chamado Minimax, que foi criado para crianças menores, de 1 a 4 anos, porém, até a data de hoje não temos a versão no português, mas vocês podem utilizá-lo na versão do inglês, por meio desse QR Code vocês conseguem ter acesso. Aqui, da mesma forma que vimos no GMFCS também, esse estudo mostra que há uma concordância muito boa no uso do MAX com os familiares ou com os profissionais, os terapeutas. Então, pode ser utilizado de forma conjunta. Temos também o sistema de classificação da comunicação, e aqui para utilizar o CFCS, temos que considerar pessoas com paralisia cerebral maior que 2 anos e precisa ser considerado todas as formas de comunicação, seja a palavra falada, sons, olhar, gestos, sinais manuais, pranchas de comunicação, vocalizador, entre outros. Nesse artigo, vocês conseguem encontrar um fluxograma que facilita determinar qual é o nível do CFCS dessa criança que eu estou classificando quanto à sua comunicação. Também aqui vai do nível 1 ao nível 5, sendo que o 1 representa aquela criança que é mais funcional, mais independente do ponto de vista da comunicação. Já o nível 5, aquela pessoa com paralisia cerebral que tem mais dificuldade para a comunicação. Temos também a escala de mobilidade funcional, chamada de FMS, para pessoas com paralisia cerebral de 4 a 18 anos, e que aqui, pessoal, só para confundir um pouquinho a nossa cabeça, aqui acontece a classificação de uma forma um pouco diferente. Os níveis vão de 1 a 6, sendo também possível classificar quanto ao FMS como C ou M. Então, como assim, Paola? Vamos lá. O nível 1 representa, também de uma forma diferente do que temos visto até aqui, o nível 1 representa a criança que precisa de mais assistência para a mobilidade funcional, e a gente consegue ver isso por meio da ilustração, inclusive. Conforme o nível vai aumentando, essa criança representa a criança que tem uma maior independência para a mobilidade funcional. Então, no nível 6, ela é independente em todas as superfícies. A classificação C diz respeito às crianças que usam o engatinhar como forma de locomoção, e a classificação N indica sem classificação, ou seja, para aquela determinada distância, ela não se locomove. Então, quais as distâncias? Para classificar o FMS, nós vamos fazer a classificação em 3 diferentes
distâncias, que seria a representação do que é os 5 metros, representa a mobilidade dessa criança em casa, então num ambiente menor, 50 metros, que representa o que seria uma distância de locomoção numa escola, e 500 metros na comunidade. Vamos pensar aí, por exemplo, um shopping, onde ela precisa se locomover grandes distâncias. Então, a gente, obviamente, que bom, não precisamos marcar no chão essas distâncias, mas é mais ou menos uma noção do que seria numa pequena distância, média e longa distância. Para cada uma delas, vamos fazer a classificação de qual a mobilidade de escolha, qual a opção dessa criança para se locomover numa curta distância. Então, por exemplo, poderia ser uma classificação como 6 aqui, para curtas distâncias, vai de forma independente, mas para 50, 500 metros, uma média e longa distância, pode ser que ela precise de algum equipamento, por exemplo, uma classificação 4 para essas duas. Então, vejam que não precisa ser necessariamente a mesma classificação em todos. Tá? Mas se for também, tudo bem. O importante, e eu estou sempre ressaltando isso para vocês, é que vocês baixem essa escala, façam a leitura na íntegra e com certeza vocês vão ter um melhor entendimento de como utilizar. Mas basicamente o FMS ele classifica 3 diferentes distâncias de acordo com a mobilidade funcional de opção dessa criança. Temos também o sistema de classificação da visão funcional para pessoas com paralisia cerebral de 1 a 19 anos e que também tem o racional do GMFCS, do MAX, do sistema de comunicação, indo da classificação de 1 a 5, sendo 1 a pessoa que é mais funcional do ponto de vista da função visual e o 5 que tem um maior comprometimento. E por fim temos o sistema de classificação da habilidade de comer e de beber, que ainda não temos na versão em português, mas que pode ser utilizado na sua versão em inglês para pessoas maiores de 3 anos, encontrado aqui no site oficial, que inclusive traz essa ilustração que eu achei bem interessante, que mostra a diferença do nível 1, 2, 3, 4, 5. Vejam que o 1, a criança, a pessoa, ela é mais funcional para sua alimentação, no nível 2 leva mais tempo, 3 e 4, além de levar mais tempo, tem engasgos, e no nível 5 precisa de uma via alternativa para sua alimentação. Então, como mensagem final que eu deixo para vocês é que essas classificações proporcionam uma visão geral das diferentes dimensões de funcionalidade da pessoa com paralisia cerebral e permitem uma comunicação mais efetiva entre os profissionais e familiares. Eu agradeço demais pela atenção, eu deixo aqui também os meus canais de comunicação para que a gente possa interagir, tirar dúvidas, então o meu e-mail e o meu Instagram, e o meu muito obrigada.